Boa noite, então vamos receber hoje no nosso segundo episódio do SenasaCast os dois professores da nossa universidade, Leonardo Lux e Boris Sokolovics. Sejam muito bem-vindos, agradecemos, meu irmão, a disponibilidade de vocês. Vailo? Boa noite a todos, né? Eu acho muito interessante nesse episódio que é um papo de professores. E antes de mais nada, né, agradecendo a presença de vocês, nós temos a nossa direção do Senasa, né, mandou uns regalos, né, para vocês, por favor, Cleberson. Aqui está. Muito obrigado. Agradecemos a direção do SenasaCast ali, o pessoal empenhou, que é as nossas... Que maravilha! Nossas xícaras. Agora vamos utilizar aqui durante as nossas apresentações as nossas xícaras no nosso tema da SenasaCast, né? SenasaCast, CRES, tudo bem. Lembrando sempre que o nosso podcast da SenasaCast é patrocinado pelo CREA, né? Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Por gentileza, Boris, do que pode nos falar sobre você, sobre o seu currículo, aí faça a sua apresentação, por gentileza. Vamos lá. Então, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós que escutamos muitos podcasts, né? É uma maneira diferenciada, uma maneira mais divertida, né? Digamos, de transmitir um conhecimento. E é um conteúdo que a gente consegue acessar em qualquer momento, enfim, que a gente estiver precisando consumir esse conteúdo, e então ele tem esse formato muito interessante. Bom, então meu nome é Boris Casanova Sokolovics, eu sou formado em Engenharia Civil desde 2005, né? E estou aqui em Santo Ângelo desde 2010, e onde comecei a ministrar aulas na URI, né, na nossa Universidade Regional Integrada, do Alto Uruguai das Missões, em 2013, né? Desde então a gente vem trabalhando aí com as disciplinas de geotecnia, né, incluindo a parte de infraestrutura. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a engenharia de infraestrutura, falar um pouquinho hoje sobre as enchentes, as tendências atuais e futuras para a engenharia, né? Vai ser um prazer bastante debater de uma maneira bastante divertida com vocês esse assunto da engenharia, que é muito amplo e tem muita coisa para discutir. Por gentileza, Leonardo. Prazer, pessoal. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes que estão aqui, ouvintes e telespectadores, porque nós também estamos em imagem, né? Então, hoje as plataformas digitais, o YouTube não deixa de ser uma forma de visualizar nós que estamos aqui, então hoje tentando trazer um pouco de conteúdo, trazer um pouquinho de luz onde há trevas, como diria o meu professor Washington, certo? Bom, pessoal, meu nome é Leonardo Wagner, eu sou engenheiro civil, me formei aqui na URI e agora, após 6 anos de formado, fui convidado então para regressar à universidade como professor. Agora estou fazendo meu doutorado na parte de pavimentação e estou ministrando as disciplinas de pavimentação e estradas aqui na URI. Como o Boris falou, é uma maneira muito legal o podcast, essa iniciativa de vocês. Eu parabenizo vocês por essa iniciativa, pois o podcast faz com que nós tenhamos uma maior interação tanto para a juventude, né, para as novas gerações que estão muito conectadas. Somos consumidores de podcast. Podcast tanto hoje vem para trazer questão de humor, mas também muito conteúdo e informação também. Muito bem, gente. Então, assim, dando início então à nossa entrevista, nosso bate-papo, nossa conversa, nosso diálogo, eu gostaria que vocês comentassem então sobre essa situação que assolou aí o estado, né, dessas chuvaradas, das enchentes. Qual é a opinião de vocês dos fatos geradores, das motivações que ocorreram dentro da área da engenharia? O que vocês podem nos contar sobre isso? Bom, eu vou fazer uma contextualização, né? Como eu estou fazendo meu doutorado, estou morando em Porto Alegre, então eu peguei praticamente todo o caos que assolou a cidade, eu fui acompanhando e praticamente fugi da cidade quando já estava tudo alagado, né? Então, vim aqui para a região, tive que fazer toda uma volta completa, fui subir a Serra do Rio do Rastro para ir para Santo Ângelo, certo? Então, eu acho que foi um impacto gigantesco que mostrou como nós não estamos preparados para enfrentar catástrofes, certo? Eu noto que há uma comparação que quando há uma guerra, por exemplo, as primeiras coisas que são afetadas ou que são atingidas são pontes e aeroportos. E foi justamente o que aconteceu, certo? Nós tivemos um
a nossa infraestrutura rodoviária foi muito atingida. Pontes foram levadas, certo? Locais que nunca se imaginava que seriam afetados foram afetados. Tá? Nós paramos o Estado, certo? Hoje há reconstrução. Eu acho que há uma iniciativa muito grande da parte de engenharia de se tentar reconstruir. Principalmente, eu acho que hoje nós temos que pensar em medidas para melhorar a nossa infraestrutura, certo? A nossa questão de mobilidade, pensando eu como professor de pavimentação, mas trazer uma melhor mobilidade para o Estado para que, se em algum momento, que tomara que nunca aconteça novamente, mas se acontecer novamente, nós conseguirmos, então, passar por essa situação de uma maneira mais simples, sem ser tão afetado por essa catástrofe que nos assolou. Complementando o que o professor Leonardo comentou, essa questão, Leonardo, ele está tendo agora, durante o doutorado, a oportunidade de trabalhar mais a fundo, né, nesses assuntos da infraestrutura. Doutorado, claro, não foi uma época de enchentes, mas a gente tem a possibilidade de avançar um pouco mais nesses assuntos. Então foi assim, ó, essa questão das enchentes, ela mostrou uma fragilidade realmente gigantesca que nós temos, né? E se a gente for analisar em termos de engenharia, tudo que a gente vive hoje, né? Tudo que a gente vive, nós dependemos diretamente da engenharia, né? Desde assim, ó, os acessos, as rodovias, as pontes, como o Leonardo falou, a questão das edificações, né? Todas elas foram atingidas por essas cheias. Então, assim, tem que ter um estudo muito detalhado num contexto de e se acontecer isso novamente. Porque assim, ó, relembrando que lá em setembro, eu lembro que eu estava indo passear com a minha família, enfim, e nós passamos em Mussum. E eu até comentei com a minha esposa naquela oportunidade, olha só essa cidade, né? É uma cidade que ela é uma cidade no meio dos morros, que ela tem um platô logo que sai da caixa o rio, já chega na cidade, né? Eu até comentei daquela topografia, né? E logo após aconteceu aquela tragédia lá em setembro, e já foi uma vazão decamilenar, né? A vazão dos últimos 10 mil anos. E depois, isso foi em setembro, agora em maio, de novo ultrapassou a vazão decamilenar. Então, dados hidrológicos de precipitações que a gente nunca imaginava que seriam, né? Que era uma coisa assim, tipo, surreal da gente imaginar que nós teríamos precipitações superiores nos últimos 10 mil anos, né? E a gente teve 2 vezes em 6 meses. Então, a gente tem que repensar muito as autoridades em planos de contingência. Tanto o Leonardo, que atua bastante na parte de pavimentação, eu atuo bastante em barragens, nessa parte da infraestrutura. Barragens e taludes foi um caos o que aconteceu, né? A nossa região aqui a gente não teve a magnitude que foi na região da Serra, né? A região da Serra, a região de Gramado, ali Canela, Nova Petrópolis, as movimentações de terra foram intensas, gigantescas. Então realmente a gente tem que utilizar a boa engenharia para buscar prever essas situações drásticas, né? E também para aplicar as correções necessárias, né? Só complementando, Boris, eu acho que é interessante também a questão de novas normativas. E as nossas normas, a gente consigo perceber que até a questão de normas de obras e projeto geométrico, estradas, elas estão bem antigas. Estão da década de 90 ainda. Então, eu acho que toda a parte de infraestrutura vai ter que ser repensada a partir de agora. Tá? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A nossa região não foi atingida. Só que eu acho que a gente tem que começar a pensar, e se fosse acontecer? Nós estamos preparados? Hoje, nós temos condições de passar por... Se as nossas pontes ruírem, por onde nós vamos? Qual que vai ser a nossa rota de fuga? Qual que vai ser o nosso planejamento de guerra, praticamente, né? Uma situação assim... Novamente, ninguém acho que imaginava que chegaria nisso, principalmente até pelos prognósticos de engenharia que nós tínhamos. Mas se provou que a natureza ela está aí, nós temos que conviver com ela e principalmente nos adaptar à natureza. Tá? Nós temos que conviver harmonicamente. As nossas obras de engenharia têm que conviver com ela, independentemente da situação que ela se encontra. Mas sempre tentando, claro, manter esse equilíbrio ambiental, manter o equilíbrio entre o homem e a natureza.
Eu acho... Isso é muito importante esse comentário que tu fez aí a respeito dessa última parte de homem e natureza, porque por mais que a gente tenha que fazer atualizações nos cálculos da engenharia, temos que rever normas, rever estudos, né? Tem muito a questão da social, né, da população que é ribeirinha também, que foi extremamente atingida nesse caos que foi criado dentro do Estado. E também tem que buscar, a própria engenharia, buscar soluções alternativas também para essa questão social e ambiental, né, Faila? E o interessante também é que nós estamos inseridos em um momento muito tecnológico, né? Então, é muito importante nós nos adaptarmos, né, à situação que foi uma catástrofe, assim, inimaginável. Viajei a Porto Alegre e foi, realmente, eu não tinha visto isso antes, não tinha visto aquele cenário antes. A gente via numa contextualização histórica, né, a grande enchente que assolou parte do centro histórico, né, e essa foi devastadora. Eu fiquei vivenciando e indo a Porto Alegre também por questões familiares, né, foi, assim, ó, um cenário bem desolador mesmo. Cidades, como o professor falou de Mussum, né, conheci também, tive a oportunidade de conhecer Mussum antes, Montenegro também, que dava enchente, e basicamente foi evacuado basicamente toda a cidade, né? E ver esse plano de contingência, né? O que dá certo, o que não dá certo, né? O aspecto social, como é muito importante no âmbito das pessoas e imagina uma realidade totalmente diferente. Tu sair de um local que tu cresceu, que tu viveu, né? Tu voltar ali e não reconhecer aquele lugar. É um aspecto. E na engenharia, né, eu sou arquiteto de formação, não tenho ampla base para discussão de engenharia, né? Mas eu vejo, e eu vi um documentário esses tempos, justamente sobre trabalhar com essa forma, com novos arranjos, né? De tecnologia como alguns países da Europa. Eu sei que agora o novo governo lá de Porto Alegre implementou um plano, né? Inspirado em países da Europa, que tem um nível do país, né? A cota do país é mais baixa com relação ao do oceano, então isso eles trabalham há muito mais tempo, né? Os Países Baixos lá tem uma tradição já de atuar em frente a enchentes e cheias, né? Uma outra questão também que o Boris comentou, cidades como Roca Salles, Mussum e algumas outras, do meu ponto de vista, não tem como tu reconstruir no mesmo local essas cidades, né? E o que vão fazer com essa população, gente? Perfeito. Tem que ter todo um trabalho social, uma preparação psicológica com essas pessoas aí, né? E reconduzir. E vão reconduzir para onde? Como tu mesmo falou, Boris, dos dois lados são morros e no meio ali é o vale da inundação do rio, né? É um problema, assim, muito grave a se pensar, né? Porque, assim, ó, a cidade realmente ela não tem para onde expandir naqueles locais ali. E tem mais um problema que se cria nessas cidades ribeirinhas e grandes cidades. Muitas vezes a população vai expandindo, as construções vão expandindo e vão sendo construídas em áreas que não poderiam ser construídas, né? Áreas de alagamento. Áreas de alagamento, e aí isso se cria um problema. Do solo também. Exatamente, o solo vai saturando. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer e de ver um pouco os deslizamentos de terra que aconteceram naquela região. Foi assim, ó, desolador, assustador. Porque o deslizamento de terra, assim, ó, o que acontece? A gente tem uma camada de solo em cima de uma rocha. E essa rocha ela é inclinada. Quando chove, todo esse solo ele vai enchendo de água, ele vai saturando. Vai aumentando muito o peso próprio desse solo e vai criando uma película de água entre solo e rocha. Vai chegar um ponto que esse peso vai ser tão grande que vai ser maior do que a resistência ao cisalhamento do solo se manter ali. E aí vem tudo abaixo. É assustador, realmente. Até teve um momento, durante agora essa viagem de férias, e só para descontrair um pouco, né? Nós paramos o carro, tinha um bloqueio na rodovia entre Picada, Café e Gramado. E aí estava só meia pista, né? E aí nós paramos o carro exato num ponto que eu olhei para o lado, tinha um morro gigantesco aberto, uma cratera aberta. E tinha uns 3 blocos de rocha gigantes na parte superior. E eu olhei aquilo e eu pensei, meu Deus, isso aí tem um certo risco de deslizamento desses blocos, de rolamento desses blocos. Eu fiquei uns 2 minutos parado ali, eu fiquei com aquela sensação horrível, vai que deslize agora, eu com toda a família no carro, né? Mas, Boris, só pensa, foi em maio a enchente.
Até hoje, as nossas obras de infraestrutura, por exemplo, a 386 ainda tem um bloqueio, que nós ficamos, coincidentemente, 4 horas parado. Eu estava indo a Porto Alegre e o Boris retornando no mesmo dia. Mesmo lugar. Né? No mesmo lugar. Então, claro, foi uma série de fatores que ali fez com que aquele dia parou. Teve acidentes, não foi só a questão do bloqueio, que só tem uma faixa, mas são paredões gigantescos. Não é uma obra de engenharia que tu vai lá simplesmente, coloca umas 2 caçambadas de terra ali, resolvido. Não, são obras complexas. Tem que ser reconstruído todo o talude, tem que ser feito toda uma estabilização. Formar, detonar. Para conseguir novamente reestabelecer mais uma faixa. Nós estamos falando, é só para voltar à normalidade. Quantos meses já passou e ainda não se consegue ter uma normalidade por uma coisa que estavam prometendo que talvez fosse acontecer de novo agora em setembro. Então, e paredões inteiros que eram abaixo. Aí eu fui logo que liberou a 386, eu retornei a Porto Alegre, e eu fui olhando e sem acreditar. Quando eu cheguei lá em Lajeado, que a van que tem ali, que eu acho que foi um marco também da enchente, aquelas imagens da van, aonde chegou a água e tu olha pro leito do rio e é muito profundo. A água simplesmente é inacreditável, né? Inacreditável, veio com toda a força e levou tudo. Agora, claro, já está se restabelecendo, mas muitas famílias ainda não conseguiram voltar para suas residências. Os locais onde elas viveram a vida inteira não podem mais ser habitados. Isso que é o mais difícil, como... Uma história de uma família história, inteira, né? Teve uma reportagem, o cara disse assim, eu não tenho mais... Eu não sei onde é que é o meu terreno. Eu acho que era ali, mas eu não consigo identificar, porque levou embora a água, levou embora até o meu terreno. Todos os pontos de referência. Todos os pontos de referência. E isso mudou muito também a conformação do leito ao lado dos rios, né? Que o solo, que o pessoal planta, né, da parte do agro ali, lavou completamente, deixou tudo no cascalho, nas rochas, né? Pode falar. Eu ia comentar agora, o que vocês veem daqui para frente de uma nova engenharia, como é que vocês estão vendo, como o pessoal está entrando na universidade, o que está pensando a respeito disso, qual é a linha que a engenharia hoje em dia está percorrendo para buscar soluções alternativas para isso e como que está a cabeça dos alunos de vocês, porque isso aí, se é pra gente que já é formado há um bom tempo, assusta, eu imagino o pessoal que está chegando agora na universidade. Bom, eu vou comentar esse é um assunto que eu e o Léo, a gente tem conversado muito, e de certa maneira a gente assusta bastante, né? Porque assim, ó, a engenharia civil, né, como toda e qualquer profissão, enfim, ela tem os seus pontos altos e tem os pontos mais baixos, né? Então ela é cíclica, né? Como ela depende bastante de investimentos grandes, vai ter momentos, porque de repente o momento econômico que estamos vivendo naquele período não é favorável, reduz bastante a quantidade de alunos, né? Nós estamos num momento desses, né? Então, hoje, nós temos uma demanda muito grande de profissionais de engenharia, né? Tem, principalmente de um ano para cá, uns 2 anos para cá, tem aumentado bastante essa demanda e nós temos poucos alunos nas universidades. Se a gente olhar hoje as pesquisas que a gente até a própria URGS divulgou ali a lista de alunos que estavam concorrendo no vestibular para os cursos de engenharia, a gente compara com anos anteriores e a gente observa uma redução muito grande no número de estudantes de engenharia, né? E isso a gente começa a fazer uma análise mais profunda, tá? Essa semana, um ponto bem importante que o IBGE divulgou, né? O IBGE fez o censo em 2022 e eles fizeram agora uma atualização do censo para 2024 e eles compararam que em 2000, no ano 2000, nós tínhamos em torno de 3.600.000 nascimentos por ano, em 2000. Já em 2022 caiu para 2,6 milhões. Imagina, em 22 anos reduziu 1 milhão, reduziu quase 30% a quantidade de nascimentos. E a projeção é que para 2070 seja 1,5 milhões. Ou seja, as pessoas cada vez estão tendo menos filhos, né? Hoje a nossa pirâmide etária, a grande parcela da população está dos 40 ou 60 anos. Então está ficando muito claro, pessoal, que a nossa massa trabalhadora, os mais jovens, nós estamos tendo uma falta dessas pessoas na nossa pirâmide. E a gente nota isso nos cursos superiores. Nós que estamos diretamente na universidade,
vem seguidamente assim, a demanda por estágio, procurando estagiário, alunos, enfim, e a quantidade de vagas é maior do que o número de alunos que a gente tem. Então a gente observa assim, ó, que nós precisamos ter um retorno dos estudantes, né? Dos estudantes para as escolas de engenharia, porque as demandas estão acontecendo. Com pós-enchente se mostrou uma demanda muito grande por profissionais, né? Se tivesse mais profissionais seria melhor para todo mundo. E é uma coisa que a gente tem buscado bastante, divulgar isso para incentivar as pessoas a fazer engenharia, porque dos próximos anos vai ser muito atrativo, né? Em termos desde remuneração, como o Kleber comentou antes, a questão do novo profissional da engenharia. Ele é um profissional que tem que estar muito conectado com as tecnologias, né? Hoje a gente utiliza muitos equipamentos, como satélites, equipamentos que utilizam o próprio satélite, utilizam muitos softwares para prever esse comportamento em modelo real, né? Mas aí o Léo pode contribuir, o Failo também, né, nesse aspecto. É um desafio, justamente, né? Porque, olha só, a vinda o egresso do aluno da universidade se dá por vários fatores, né? Nós listamos alguma agora que é parte desse decréscimo de inscrições, né? É a questão da pandemia, né? Nós já viemos de uma pandemia, né? E agora esses fatores, né? Que agora foi assolado aqui da enchente. E esses novos desafios se dão também. Nós devemos buscar esses alunos, né? Eu como professor também, né? E o que vocês veem da questão do EAD, né? Nesse novo formato de engenharia, né? Novo formato de ensinar, nesse novo formato de trabalho. Muito se vê. Multiplicar conhecimento. Se isso, às vezes, o EAD pode auxiliar ou atrapalhar dentro da formação técnica, né? A opinião de vocês dentro da engenharia, se o EAD está auxiliando ou está prejudicando um pouco. Podem falar sobre isso? Não sei se não deixa vocês um pouco desconfortáveis a falar sobre isso. Não, assim, ó, o que a gente nota que os sistemas de educação, o MEC, ele vem, de tempos em tempos, ele vem reformulando o sistema de educação brasileiro. O que nós, como professores, a gente sempre preza o discernimento, né, a expansão do conhecimento da boa engenharia, né? E assim, ó, a questão de um curso EAD, comparado de um curso EAD para um curso presencial, tá? O curso presencial, ele é um curso diferente no sentido que a engenharia, ela tem muita prática, tá? Ela tem muitas disciplinas que são práticas que a gente precisa estar no laboratório para um aprendizado mais satisfatório. Vou dar um exemplo, nas minhas disciplinas, o Léo também é a mesma coisa. Como é que um aluno vai entender, trabalhar com solos, fazer os índices físicos, entender o que é um ensaio de compactação, de cisalhamento de solo, se ele não botar a mão na massa? Porque assim, o solo, ele tem muito uma análise tátil-visual, então esse ponto é importante. Mas ao mesmo tempo também tem disciplinas que são mais teóricas. E aí a disciplina que é mais teórica, ela dá uma possibilidade de você fazer, né, alguma coisa EAD. Então assim, ó, hoje a questão do EAD é uma coisa que é muito discutida inclusive pelo governo. Qual é o melhor formato de fazer, né? E não só isso, Boris. Eu acho que a interação dos alunos, a interação de tu ter ali um colega para te perguntar no EAD, você perde muito essa interação, essa convivência. E hoje, assim, como profissionais, a gente sai da graduação, em primeiro lugar, como engenheiros e arquiteto, né? A gente tem que estar sempre estudando, porque tu tem uma atualização de norma, tu tem uma atualização de método construtivo, tu tem uma inovação, então tu sempre tem que estar crescendo, certo? E muitas vezes o contato com o colega, o contato com lá o teu parceiro de aula, que estava lá em sala de aula, que vocês estudaram juntos, que vocês muitas vezes sai com um vínculo, tu tem bons amigos depois da graduação. Então, tu ter essa parte presencial faz com que tudo funcione muito melhor. Tá? Tu ter esse contato. Claro, algumas disciplinas talvez que são mais teóricas, possam ser oferecidas no EAD. Mas tu ter um contato com o solo, de tu ir lá no laboratório, tu pegar o material na mão e ver, tu fazer um ensaio, tu entender como é que funciona um procedimento, isso muitas vezes no EAD não é possível, porque tu mostrar uma imagem, tu mostrar um vídeo não é a mesma coisa de tu ir lá e executar, certo? Então, além disso, eu acho que também essa questão, complementando, né, Boris, a questão do coleguismo, do sair de lá com bons amigos da graduação,
profissionais bem formados, certo? Eu acho que a formação presencial, ela tem esse viés de ter uma boa formação. Nós, hoje, como professores, tentamos ter um ensino de excelência, de trazer o que é de mais, tanto de mais moderno, e também incentivar os alunos a buscar novas tecnologias, buscar novos métodos de se fazer engenharia, porque isso é ser engenheiro, é ter novos métodos, desenvolver novas metodologias, desenvolver novos procedimentos e buscar sempre o melhor. Tá? Buscar sempre o melhor, tem mais de ponta, trazendo um melhor conhecimento e formando principalmente ótimos profissionais. Isso é muito importante o que vocês estão comentando. Eu já sou o engenheiro mais raiz, mais antiga, né? Da geração mais antiga, mas eu noto e eu também procuro me atualizar a respeito muito das metodologias BIM que estão sendo implantadas, né? E isso vocês estão trabalhando dentro de sala de aula ou ainda não é uma realidade para os alunos? Não, a gente trabalha assim, porque assim, ó, hoje, todos os softwares, hoje tem uma coisa muito bacana que assim, ó, existem os softwares de ponta no Brasil hoje, eles têm versões educacionais para as universidades, né? Então basta os professores irem lá e buscar, e a gente oferece esses softwares para os alunos desenvolverem os projetos das disciplinas no software, né? Porque o software ele já é na plataforma BIM. Então hoje o BIM é aquela coisa assim, a gente, digamos, teve duas grandes mudanças na engenharia em termos de projeto. Primeiro, quando se foi do AutoCAD, da mão para o CAD, para o AutoCAD. Isso já foi um absurdo. Já foi um absurdo, né, uma mudança. E agora é do CAD para o BIM. Tá? Então, do CAD para o BIM é uma coisa assim, ó. Não é que é uma coisa que no futuro vai acontecer. Não, já está acontecendo. Hoje os softwares são BIM. Então, por exemplo, hoje, quando você desenvolve um projeto estrutural, você já exporta ele num formato específico, né? Que tem formatos específicos do programa e tem o IFC, que é o formato universal, e a gente já consegue juntar esses projetos, né? Utilizar. A gente tem um software que a gente conseguiu 100 licenças para os alunos, né? Que é um software estrutural, e ele já dá direto o orçamento de toda a parte estrutural automático. Então ele já gera um plugin para um software de orçamento que eu não preciso ficar digitando lá no software de orçamento quanto que deu. Ele já tem um plugin automático. Então, assim, uma coisa muito bacana da URI, que eu acho assim, sensacional da universidade, é a proximidade com o aluno, né? Eu acho isso muito bacana, por quê? Porque nós, professores, a gente conhece cada aluno, a gente conhece as virtudes e as dificuldades de cada aluno, e a gente consegue ver, opa, esse aluno aqui está precisando de uma ajuda nisso, naquilo. Então a gente consegue, digamos, alinhar, nivelar todo mundo, né? Mas a gente sempre tem buscado tudo que tem de tecnologia moderna trazer. O Léo, por exemplo, né, que tá agora, tá fresquinho aí do doutorado, né, que tá pegando as coisas que ele tá desenvolvendo lá, é bacana, por quê? Porque ele já entra em contato com as empresas, ele desenvolve lá o trabalho dele e traz isso para a universidade. Então a gente já está disponibilizando para o aluno técnicas e materiais, até para fazer estudos nos trabalhos de conclusão de curso, que são, digamos, técnicas de ponta. Nós agora estamos levando alunos para competir no GeoRS. O GeoRS é um evento de geotecnia do Rio Grande do Sul. E tem o GeoBall, que é um concurso estudantil de perguntas e respostas. É tipo um passa ou repassa das antigas. Interessante. Né? E o ano passado em 2022, nós tiramos o primeiro lugar. A gente ganhou da UFSM na final. E esse ano nós vamos lá tentar manter o título em Rio Grande. Buscar o bicampeonato. E nós temos também agora, do dia 24 a 27 de setembro, em Balneário Camboriú, o Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos. Então a gente vai levar alguns alunos, então a gente está sempre bem antenado e está, né, sempre com o que tem de mais moderno, né? E até essa participação em congressos, essa interação, cria tanto um network, certo? Porque a gente consegue levar os alunos para eles terem contato com colegas engenheiros, certo? Estudantes e engenheiros de outros locais, outras universidades. Tem então essa interação e também ver o que tem de novidades. Nós, como profissionais, também conseguimos nos atualizar nesses congressos e ter contatos com outros profissionais e trazer todas essas informações e trazer para a sala de aula, certo? Então a gente vai lá ver, tem tal pavimentação, desenvolver um novo ligante. Bom, pessoal, vamos trazer isso para a sala de aula, vamos ver para que vamos substituir isso nas nossas obras. Por que a gente está utilizando um asfalto convencional se a gente já pode utilizar um asfalto com polímero? Qual que é a vantagem dele?
certo? Por que a gente está utilizando um método antigo se a gente pode utilizar o novo método de dimensionamento que é o Medina? Certo? Então, trazer essas informações para a sala de aula, sair muitas vezes um pouco lá daquela. A gente tem uma ementa que a gente segue, mas sair daquilo e trazer o plus, trazer a tecnologia, trazer a informação, sempre, claro, sem deixar a base muito sólida, certo? Sempre trazer aquela base sólida, mas trazer também toda a parte de inovação. É um processo, é um trabalho de parceria, né? Eu posso agora dar meu testemunho porque eu peço muito socorro pro professor Boris. O professor Boris foi meu professor na graduação e eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ele, né? E às vezes peço também bastante ajuda para ele. E a gente também vive nessa parceria, né? Que a universidade me proporcionou, então, o professor Boris, Kleberson, né? Obviamente, de profissão, né? E falando em parceria, queria deixar aqui um abraço para os nossos patrocinadores, né? O podcast, que é o CREA, RF, ele patrocina o nosso podcast. Nossos apoiadores, Petri Costel Engenharia, que também me dá um help quando eu preciso, lá no escritório, né? O Estoqueiro, Móveis Planejados também, é nosso apoiador aqui do podcast, né? Então a gente trabalha nesses sistemas, né, de parceria, né, Cleberson? É isso aí. Então, gente, eu tava ouvindo vocês falar a respeito do BIM, do software, coisa e tal. O que eu vejo, né, eu utilizando essa metodologia, né, agora no meu trabalho, para mim, isso vem a reduzir muito os erros de projetos, né, e isso acontecia muito antigamente. Na parte de pavimentação também, existem muitos softwares também que estão buscando isso aí. Até tem umas pós-graduações que até eu recebi ofertas durante essa semana para me atualizar em BIM e em infraestrutura rodoviária. Eu não tinha esse conhecimento que isso já estava disponível também. Sim, não. Hoje nós temos, por exemplo, o Civil 3D, que é um software da Autodesk, fazendo o merchan, patrocina nós, Autodesk. É um software hoje comercial, certo? Que além de tu ter uma facilidade muito grande no final, de tu ter vários dados que muitas vezes lá no próprio AutoCAD que tu não teria, faria lá na mão, que seria quase que o desenhar, sair do desenho do papel, mas fazer a representação no AutoCAD. E tu consegue ter várias informações de movimentação de terra, por exemplo, que tu, com um clique, tu altera completamente o projeto, tu já tem toda uma planilha atualizada, certo? Só que eu acho que o problema hoje, muitas vezes, dos profissionais de engenharia é ser um mexedor de software. Isso certo? é que a gente busca sempre separar. Que tu tem o software e tu tem o operacional, ali. Os softwares BIM hoje, pessoal, assim, são fantásticos. Não tem como hoje nós fugirmos deles, certo? O próprio Civil 3D é um software magnífico. Só que nós temos que entender o que está acontecendo lá dentro, certo? Isso eu tento trazer principalmente nas aulas para o pessoal. Daí o pessoal diz, professor, por que nós estamos fazendo no AutoCAD ainda? Certo? Pessoal, vocês têm que entender qual que é o processo, qual que é o procedimento. Depois vocês vão pegar qualquer software, não importa se é o Autodesk, patrocina nós aí, se é o Civil 3D, ou se é um outro software comercial, tá? E aplicar aqueles conhecimentos que tu viu lá na sala de aula. Tá? Então, essa é uma preocupação também que a gente tem que ter com a utilização do BIM. Ter o conhecimento e aplicá-lo. Certo? E aplicá-lo pelo bem. Sim. Saber do resultado que está saindo. Como que tu vai utilizar aquele resultado. O porquê que deu aquilo. Aquilo está correto, aquilo está condizente. Certo? Isso é muito importante para os nossos profissionais hoje. Saber se aquilo está condizente. Não é só porque o software deu um valor ou que está correto. Exatamente. Tá correto, certo? Então tem que ter essa análise crítica. Isso... Só complementando o Léo, uma coisa que hoje na universidade a gente preza muito é assim, os nossos professores são professores muito práticos, porque são professores que eles têm experiência no mercado de trabalho. E isso faz uma diferença muito grande, porque entre você olhar uma coisa numa tela de computador e você saber como aquilo funciona na prática, é diferente. Então, isso que o Léo falou, e o Kleber também, essa questão do piloto de software, isso é uma coisa que a gente tem muito receio.
Porque assim, ó, o que que acontece? Todo software, ele foi programado para pensar. Ele é uma calculadora super inteligente, mas ele é um software, ele não tem uma tomada de decisão. Então, assim, ó, a gente saber entender o que que o software está nos dando e saber fazer a leitura se aquilo está correto ou não, isso é função do professor ensinar na universidade. Porque a gente brinca assim, ó, a universidade é o local para aprender. Depois é a vida real. A vida Na real universidade pode errar ainda. Não, pode né? errar, exatamente. Tu pode até vir tirar a dúvida lá com o professor, pedir um socorro, que nem o Paulo falou, vem pedir um socorro, mas é vida real. É vida real que tu tem que tu tem que saber o que está acontecendo, porque tu tem muitas vezes vidas em risco, tu tem decisões que são tomadas a partir daqueles teus dados, certo? E muitas vezes até valores investidos. E a gente sabe que dentro da engenharia, muitas vezes são cifras muito elevadas. Então, o erro de sinal, professor, eu só troquei o sinal, né? Aquela velha historinha. O professor, eu só errei o sinal, acaba com que pode ter um erro gigantesco dentro das nossas obras. Isso vale tanto para a questão de infraestrutura, quanto para a questão de obras civis também. Isso trazendo um pouco para a realidade mais micro, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa, se errar o sinal, tu acaba com o sonho da vida da pessoa, que seria a construção de uma Exato. casa. Não estamos falando já de trabalhos menores, com né? certeza, Trabalhando, com certeza. tipo, Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu acredito que o engenheiro tem um grau de responsabilização muito grande. Muito e grande. muitas vezes não é valorizado isso, né? Tu não tem Exatamente. muitas vezes o retorno financeiro de tudo aquilo que tu investiu e a responsabilidade que tu tem ao longo dessa carreira, né? Sem querer assim, ó, de outras profissões, né? Por favor, não é querer assim comparar. Mas imagina se a gente faz um cálculo de um prédio errado, se faz um cálculo de uma Quantas vidas? ponte errada, quantas vidas, né? Então é algo assim que, assim, ó, esse ambiente que nós estamos agora aqui, né, aproveitando, o Kleber é um amigão de longa data e foi a primeira pessoa, o primeiro técnico que eu convivi quando eu vim para Santo Ângelo em 2010, né? É verdade. Depois eu conheci o Pedro, que é a esposa dele, amiga da minha esposa. Pra né? quem Então, não vê, o Pedro é o nosso operador Nosso da mesa de operador som lá, lá, do áudio, tudo, para dar o É, suporte técnico. então- Ele tem que ter o microfone da voz misteriosa. É, a voz A misteriosa. voz do além. É. Então, assim, o Fairo é um aluno querido aí depois, né, Fairo? Então, assim, ó, aqui, hoje a gente tá entre amigos, poder falar um pouco da engenharia é sensacional. É muito, muito bacana. Tá? Pessoal, só uma coisinha que eu quero só reforçar aqui, que isso é interessante. O pessoal que vai nos escutar, está nos escutando aí no podcast, tá? Assim, ó, a gente precisa de engenheiros. Nós temos aí, tá aumentando muito a demanda. Além da demanda, digamos, por novas tecnologias que estão surgindo cada vez mais nas engenharias, a própria inteligência artificial na engenharia, o BIM, enfim, a engenharia ainda tem muita coisa que é do dia a dia, que é da prática. Então, o bacana da engenharia é que a gente alia a prática, alia o dia a dia em obra, em campo, com as novas tecnologias. Então, ele é um curso, assim, uma área de atuação muito, muito gratificante, assim, muito apaixonante. Por quê? Porque você modifica a sua infraestrutura ao seu redor. Existe uma tendência muito positiva de crescimento para os próximos anos na engenharia, mas nós precisamos de engenheiros, né? Nós somos amigos dos professores das outras universidades e a gente conversa sobre isso. E a gente vê como é que tá aí para vocês, como é que tá a quantidade de alunos. Deu uma reduzida. Precisamos de mais engenheiros. Então, para quem estiver escutando aí, é uma área que está em expansão, né? E carentes aí de profissionais, então candidatem aí que vocês vão ser muito felizes, como diz o nosso nobre amigo Nelson Seidler, né, nosso professor. Quantas engenharias tem hoje dentro da universidade que vocês atuam? Hoje nós temos 3, a civil, mecânica e a elétrica. Qual que está sendo a maior procura hoje em dia? Elas estão sendo bem similares, assim. Elas vão. Historicamente, a gente tinha geralmente mais alunos que as outras. Hoje, no último vestibular, a que teve mais alunos foi a mecânica. Tem uma demanda, né? Vai oscilando, né? Às vezes depende de um ano para o outro. Acho que é enfim. conforme a exigência do mercado também. É, O a exigência do mercado meio que mercado. regula também. Mas elas estão sempre bem parelhas, assim, as engenharias. Esse último vestibular, a mecânica deu mais. Eu Mas tenho, elas eu tá tenho sempre- em casa, né? Um estudante, meu irmão faz engenharia elétrica na universidade. Daí eu vejo em casa os desafios e como mudou muito o perfil do estudante. Mudou muito, Failo. Mudou Mudou muito. muito o perfil do estudante. No meu tempo, e eu, assim, ó, eu sou teoricamente novo, assim, não tão antigo, né? Mas eu costumo falar pro meu irmão em casa, mas no meu tempo não era assim. Né? E me pego me pensando,
Mas isso eu escutava dos meus professores, meu tempo também não era assim, vamos dizer assim. É que Então o perfil muda Muda. muito. Pode falar. E assim, ó, até mesmo por essa questão das inovações, certo? O perfil das pessoas, por exemplo, hoje nós estamos interligados. Eu penso, quando eu entrei na graduação, eu não tinha WhatsApp. No meio da graduação surgiu o WhatsApp. Né? Então, uma coisa que hoje a gente pensa inimaginável não ter o WhatsApp, por exemplo. Então, tu já tem uma troca de informação muito maior, tu tem um contato muito maior. E as pessoas, as gerações foram mudando, e hoje a engenharia, por exemplo, tu pode ser uma pessoa que talvez tu não se identifique muito, por exemplo, em ir a campo. Tu não gosta muito de ir a campo, mas tu pode ser um profissional que vai estar lá trabalhando com projetos, sendo uma cabeça pensante muitas vezes, que é um profissional que vai demandar tanto quanto um profissional que vai estar lá trabalhando diretamente no campo, diretamente executando uma obra, executando um projeto, executando uma rodovia, ou vai ser o engenheiro que vai estar lá projetando, pensando como é que vai ser as curvas, como é que vai ser as vigas, como é que vai ser todo a gestão. Então, há uma mudança, né? E é Perfeito, tudo Léo. muito rápido, né? É tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Agora tu falaste do WhatsApp, né? Na tua graduação. Eu lembro que na minha graduação, na época, quando eu me formei, software, a gente trabalhava com software, hoje é outro, e como o Cleberson falou, né, já tem o Bing, e a gente sempre tem que estar estudando. Hoje, exatamente hoje, eu conversei com um ex-professor meu, né, e ele estava falando que ele está se reinventando, ele está fazendo uma outra pós-graduação, né, em inteligência artificial. Então, eu falei, nossa, que interessante. Então, esse aprimoramento, essa busca incessante, né? Sempre trabalhando, estudando, repensando, buscando novas tecnologias, atrelando a sustentabilidade também nas edificações. Isso, esse perfil vai se alterando. E o aluno, assim, ó, hoje o nosso aluno é um aluno diferente. É um aluno conectado. Até a maneira de abordagem para você ensinar um aluno hoje é diferente do que há 5, do que há 10 anos atrás. Ele tá ali, até às vezes a gente brinca assim, às vezes a gente tem que se puxar, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que seja instigante para ele prestar atenção em ti e daqui a pouco não ficar tentado a dar uma olhada no celular, né? Então é um desafio constante de estar sempre buscando fazer uma coisa diferente para o aluno que ele se sinta, eu tô aqui, eu quero aprender, então tem que focar aqui. E aí, pegando o gancho da inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial ela veio para melhorar os nossos processos, tá? A inteligência artificial hoje, ela entrou para melhorar como um profissional, tá? Porque às vezes tu tá ali, tu quer fazer uma pergunta, tu quer melhorar uma imagem, tu quer melhorar uma escrita, certo? Tem essa discussão muito forte de, bom, a inteligência artificial vai substituir nós profissionais? Eu acho que não. Eu acho que a inteligência artificial hoje ela veio para nos complementar e nos tornar profissionais melhores. Porque tu vai ali e tu consegue perguntar, como eu faço tal coisa? O que diz a norma? Qual que é a interpretação? Certo? Isso eu acho que agrega. Então, juntando com a nossa cabeça pensante, com os nossos conhecimentos como engenheiros, isso facilita muito. Tá? A questão que o Boris falou, é difícil hoje, dentro da sala de aula, o aluno não tá ali quando ele tá mexendo no celular, tá? Só que também tem aquela questão, perguntar um significado, muitas vezes, de uma palavra, verificar ali, o que é um equipamento, o que é uma fresadora, o que é uma vibracabadora, qual que é a diferença de um rolo de pneu e um rolo de chapa, que até hoje nós fizemos uma visita técnica aqui nas obras de pavimentação aqui da Prefeitura de Santo Ângelo, e a gente consegue visualizar, certo? Então, foi feita uma visita técnica, a gente viu toda a execução, conversamos com o engenheiro da obra, só que ao mesmo tempo, em sala de aula, muitas vezes a gente não tá ensinando, passando o conteúdo e Não é visual. Não é visual, ou até é visual, mas falta alguma informação, então é fácil, tu pega ali o teu celular não tem o cheiro hoje, do asfalto na hora. não tem o cheiro do asfalto, não, mas tu consegue visualizar, isso aqui é uma vibracabadora, eu tenho vários modelos, como ela funciona?
certo? Então, complementa. Eu acho que hoje toda essa questão da tecnologia, ela complementa muitas vezes e faz com que nós tenhamos um aprofundamento dos estudos, um aprofundamento dos conhecimentos. Vou só pegar um gancho aqui, Boris, do que o Leonardo tá falando. Vocês estavam todos falando de inovação e tecnologia e começou a passar um filme aqui na minha cabeça. Tu disse que quando estava na graduação ali, começou o WhatsApp. Começou o WhatsApp. Eu, quando entrei, tava começando os e-mails. Olha ali, ó. o que é isso aí. É uma loucura. Eu trabalhei com mesa de desenho, eu fazia os desenhos à mão, papel vegetal, desenho nanquim. Tive que me atualizar pro AutoCAD, né? Que é um ambiente ali de desenho. Cara, depois a gente foi trabalhando com softwares de desenvolvimento de projeto estrutural, softwares de projetos de instalações hidrossanitárias, softwares elétricos. Tudo eu fui acompanhando e desenvolvendo ao longo do mercado. E nada dessas inteligências artificiais, isso aí, me tirou do mercado. Eu fui me atualizando e utilizando as ferramentas dentro da minha profissão. E graças a Deus a Skynet não se tornou consciente, né? Verdade, era agora dia 28 de... Não, é bom ressaltar. Olha a voz, é bom Ale. ressaltar, porque foi dia 28 agora de agosto, era o dia que a Skynet se tornaria... Isso era o medo, é que nem o bug do milênio dos anos Aham, 2000, eu que a gente lembro, tinha os sim. computadores lá que ia dar pau no sistema financeiro do mundo e todo mundo ia se lascar. Então, até mesmo da inteligência artificial que eu brinquei, que não se tornou consciente, porque tinha muitos profissionais que ainda têm receio que isso aconteça, que a IA substitua o profissional mesmo, que nem tu comentou. Não, com certeza. E a questão, por exemplo, eu falei do WhatsApp, né? Mas quando eu entrei na graduação, ainda se falava muito do AutoCAD. Quando eu tava indo pro meio da graduação, começou o BIM. Né? O BIM é aquele bicho de 7 cabeças. O que é o BIM? Né? Como que funciona? As curvas de trabalho que daí apresentava, eu ficava, meu Deus, eu não quero aprender isso, eu quero aprender o AutoCAD, tá ótimo o AutoCAD, imagina, ele já desenha ali, sai pronto. É uma baita É ferramenta. uma baita ferramenta, não Mas precisa... é limitada. Mas é limitada. Então, mas ao natural, os processos vêm entrando, certo? Ao natural, o BIM foi entrando, ainda se está em um processo de adaptação, eu acho que ainda não se virou essa página do AutoCAD, mas ela, ao natural, ela vai ser virada. Alguns profissionais, claro, não irão se atualizar, isso é como tudo, como acho que, não sei se ainda existe alguém que faça projeto à mão, mas... Eu acho que os projetos à mão são muito bonitos. Tá? Não, são Tá? maravilhosos, Mas, assim, são maravilhosos. Mas é didático ali. É didático, Tá? Não é mas- usual, mas tu perde muito tempo. Com certeza, com certeza. E o AutoCAD hoje a gente já vê que a gente perde muito tempo. E a gente busca gente produtividade, busca né? produtividade. E novamente tu conseguir mudar ali um pequeno padrão, uma parede, pensando em projeto de construção civil, tu mudar uma parede e já muda tudo. Tu não tem que lá retrabalhar o corte, a fachada, as tabelas de cálculo, não, já sai. Tu quer fazer a baixa e que ele levante E tudo ele ali, faz os tudo, desenhos e entendeu os Isso é quantitativos. maravilhoso, isso é maravilhoso. Assim, sabe? a tecnologia não tem como a gente fugir dela. Não, tem É, que trabalhar Tu tem com que ela. trabalhar Tem que com trabalhar ela. com Tu tem ela. que pegar o que ela tem de bom. Essa questão que o Leonardo comentou dos alunos, a gente tenta sempre assim, a fazer com que a gente tenta agir no pensamento do aluno. Porque assim, a gente não vai, o celular dele, qualquer ferramenta, vai estar ali para pesquisa. Mas a gente tem que ficar, isso aqui é importante, utiliza a tecnologia a teu favor. Ser analíticos, né? Ser Exato, analíticos, exatamente. tu complementar, tu trazer um comentário para a sala de aula, certo? A gente tem uma aula, tem um plano montado, mas tu conseguir ter essa maior interação, eu acho que a tecnologia ela vem para isso, tu trazer essa interação e tu tornar a aula mais dinâmica, isso que eu sempre tento trazer, isso de tentar, bom, vamos olhar um vídeo, mas e isso daí funciona, pessoal? Não funciona? Como é na prática? A gente viu, assim, uma coisa que só para contextualizar. A gente viveu as aulas na pandemia, né? E a gente viu que a questão das aulas práticas, como ficou difícil. Porque assim, a prática é onde brilha o olho do aluno. A gente vê, ele sente, ele toca, ele vê o que está acontecendo. Sentir o cheiro do asfalto. Sentir o cheiro do asfalto. Não. Isso aí não adianta, não tem, são coisas que não, é só fazendo isso, só a prática, né? Então a gente tem que aliar os dois pontos, né? Uma outra pergunta aqui que eu tenho, eu não sei, porque depois que eu me formei, eu tive a noção do que o engenheiro pode trabalhar e se desenvolver dentro do seu ambiente profissional.
Dentro desse contexto acadêmico, vocês dão alguma orientação? O engenheiro pode fazer isso, o engenheiro pode fazer aquilo, podem trabalhar nesse tipo de coisa? O que Sim, vocês na verdade, falam? assim, ó, a gente tem, né, Léo, grandes áreas da engenharia. Então, muita gente acha que engenharia, né, principalmente os leigos, é construir prédio e casa, né? Sim. Isso é apenas uma linha da engenharia, né? É a linha de construção civil. Tem a linha de infraestrutura, que é onde o Léo atua, né? Que tem a linha de pavimentação, pega a parte de pontes, viadutos. Tem a linha de geotecnia, que é onde eu atuo, que pega toda a parte de caracterização de solo para uma fundação, para dimensionar as fundações, pega a parte de solos para aterros, para barragens, ou seja, qualquer estrutura que eu tenho em cima do solo, eu tenho que estudar esse solo, né? Então é a parte da geotecnia, que é o estudo de solos, aliado com a parte da geologia, que é o estudo de rochas, né? Depois tem a parte ainda da infraestrutura, né, Léo? A ferrovia, que tu pode falar um pouco mais. Tem as instalações, além das barragens, tem a parte de tubulações de água e esgoto também, né? Saneamento, hidrologia, que entrou agora, né? Questão de saneamento, infraestrutura de cidades, né? Essa questão de drenagem, isso. Fugiu a palavra agora mesmo. Drenagem. Então a engenharia civil, na verdade, ela é uma área muito ampla. Tudo que envolve a infraestrutura de utilização de um povo, o engenheiro civil está ali trabalhando, né? Seja na concepção, seja na parte de projeto, na parte de execução, na parte de fiscalização. Então tem um mercado de trabalho enorme aí. E o nosso curso, ele é bem, assim, generalista. A gente tenta trazer todas essas áreas para o aluno e, claro, ele vai focar em uma ao natural, certo? Mas como uma formação de engenheiro, ele vai ter um pouquinho de toda essa formação, certo? E sim, a gente sempre tenta trazer o máximo e guiar esse aluno, certo? Guiar, bom, tu gosta mais da parte de pavimentação? Então tá, vamos nos aprofundar mais na parte de pavimentação. Tu gosta mais da parte de solos? Vamos nos aprofundar mais na parte de solos, que a gente consegue então ter isso e trazer isso para o aluno, dar essa orientação para ele. E muitas vezes ele sai da graduação e acaba escolhendo uma das áreas que é mais afim a ele para trabalhar. E a gente interage muito nos estágios, né? Agora nós temos um aluno que está indo para o Pará. Então o Pará está muito aquecido, né? Sim. Nós temos alunos em Mato Grosso, alunos no Mato Grosso do Sul. Agora a grande maioria querem ir para Itapema, né? Itapema, balneário. Por que será, né? Mas assim, tá bem aquecido, sabe? Tá bem aquecido, a gente tem ficado bem satisfeito porque os alunos, quando chegam ali um ano antes de se formarem, já começam a se direcionar o que eles querem fazer. Já fazem até o próprio trabalho de conclusão de curso direcionado a isso, né, Léo? Não, os trabalhos de conclusão de curso normalmente já é o fechamento, certo? É o fechamento da graduação, mas normalmente o aluno, ele busca aquilo que ele gosta, né? Até porque o tema de TCC tem que ser alguma coisa que tu vai trabalhar ao longo de um ano, né? Então, tem que ser um tema que gosta, e hoje que nós temos vários professores das diferentes áreas, justamente para trazer todo o seu conhecimento e ampliar aquilo com o aluno no TCC. Então, se gosta mais da parte de pavimentação, bom, vamos trabalhar com misturas asfálticas, vamos trabalhar mais com a parte de gerenciamento de obras, estabilização de solos, certo? Então, o Boris trabalha mais com essa parte de estabilização de solos, taludes, barragens, interação solo-estrutura, tá? Então, o aluno, ele já se foca mais naquilo que ele gosta. E também, se possível, trazer também o estágio junto para complementar. Então, para ter uma formação focada naquilo que ele gosta, certo? Então, teve a formação generalista, mas focar, se quiser, claro, em uma área específica e seguir a carreira profissional como engenheiro, que é muito ampla. Sim. E eu vou acrescentar, então, que eu já transitei em todas essas áreas que tu comentou, de projetos estruturais, de rede de loteamentos de abastecimento de água, de redes de cloacal também, drenagem, pavimentação, PMF, CBUQ, solo cimento, solo brita, tudo isso já trabalhei também. E também tinha empresa de construção civil também, executava a casa. E hoje eu trabalho com gestão de projetos. É uma outra área da linha de engenharia, um pouco mais da parte de administração. Administrativa. E é uma linha que eu gostei muito. Já estou há 7 anos trabalhando nisso e eu acho que é uma outra linha que de repente o pessoal também não tem muito conhecimento. Fica a dica aí pro pessoal que está nos ouvindo aí, que tu pode trabalhar em diversas frentes de trabalho, inclusive concomitantes, e uma hora dessas tu vai se achar num nicho de mercado e vai se adaptar e vai te trazer uma alegria, que nem diz nosso professor. É isso aí.
Não, a parte de gerenciamento de obras hoje, ela é muito importante. A gente pensa, não, mas o cara só vai fazer lá, acompanhar uma obra. Pessoal, é muito importante vocês terem um profissional qualificado que faça a gestão e o acompanhamento da sua obra. Certo? Isso vale para qualquer obra, não só para as obras de infraestrutura, enfim, mas obra de construção civil, uma obra simples. Tu precisa ter um profissional que entenda o que esteja sendo feito, profissional qualificado e que vá fazer o melhor para aquela sua obra, trazendo a melhor solução e principalmente, acho que o que todo mundo busca é a mais econômica. Custo-benefício. O custo-benefício. O custo-benefício. Tu tem que trabalhar com alegria e com dinheiro também, né? Não, E para obras maiores, né? Para obras maiores, a gestão ela já é uma coisa já consolidada, né? Complexa. Que é uma coisa, tipo, se uma obra muito grande você não tem uma gestão, você se perde, né? Então você tem que ter um sistema de gestão adequado. Não tanto, e também tem e hoje, além da questão da gestão administrativa, tem as questões de gestão da qualidade. Tá? Que também são processos que antes eram mais inerentes à indústria, à parte da engenharia mecânica, enfim, mas dentro da engenharia civil, hoje nós também já estamos tendo muito essa questão de gestão da qualidade. Os materiais que estão sendo utilizados. Lá numa prefeitura, o material que está sendo executado lá, uma obra de pavimentação, por exemplo, ele está chegando na qualidade correta, ele está chegando nas condições que foram encomendadas lá na obra de licitação, no projeto de licitação. Tu tem todo o projeto, tu tem todo o projeto ali todo direitinho. Exatamente. Então, tu tem que ter essa questão de gestão da qualidade. Verificar se tudo está ocorrendo da maneira correta. Tá? Então, não é só uma gestão administrativa da questão financeira, mas também da qualidade dos materiais, dos processos que estão envolvidos dentro de uma obra de pavimentação ou, enfim, de um controle tecnológico, por exemplo, de concreto. Sim. Mas eu acho que é isso aí, gente. Então, vamos agradecer a presença aí de vocês. Muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer, Boris, um prazer, Leonardo. E a gente fica aqui com o espaço aí aberto para a hora que vocês desejarem retornar aí, conversar, um outro bate-papo aí, fiquem totalmente à vontade. Agradecemos a disponibilidade do tempo de vocês. E se vocês curtiram esse episódio e o outro episódio, também se inscrevam no nosso canal, ali no Cenas da Cast. E esse podcast também está disponível nas nossas plataformas digitais aí. Para nós foi um prazer enorme, né, Leonardo, estar aqui hoje com vocês, poder conversar com os amigos e relembrar histórias, né? E foi muito divertido e de nossa parte também eu me coloco à disposição, né, pela universidade também para colaborar, né, e trazer a boa engenharia sempre para as rodas de conversa. Não, com certeza é um prazer estar aqui hoje. Agradeço o convite. Sempre que vocês quiserem conversar um pouco mais sobre questões da vida também, filosóficas, sim, ou questões de engenharia, questão de infraestrutura, podem nos chamar, certo? Tanto eu quanto o Boris, enfim, como universidade ou como profissional de engenharia, certo, pessoal? Agradecer o regalo, certo? Faça um bom uso. Vamos fazer um bom uso com muito café. O engenheiro sempre utilizando muito café sem açúcar, né, Dizem que tomam muito café sem açúcar. Eu ainda não cheguei nessa fase da vida. Eu ainda tomo um cafezinho bem doce. Da vida já... De amargo já basta a vida. Pois então. Certo? E era isso, eu acho, né, mas quando precisarem. Ative o sininho também, faltou dizer isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.